É o seguinte, ó, quando... Primeiro, boa tarde pro Godoy, boa tarde pro Souza e boa tarde pro Veloso. É assim, ó, todas as coisas que acontecem comigo, né, eu sou responsável por tudo que eu faço, por tudo que eu falo, pelos processos que eu tomo e para aquelas pessoas que são processadas por mim e pela Band também. Eu estava nos Estados Unidos, que eu tenho que ir toda vez para lá, voltar, eu vi que o Memphis Depay fez uma música dizendo que eu sou doido, que não sei o quê, e que todas as vezes que eu falo dele, eu continuo pago minhas contas. Você larga a mão de ser babaca, seu otário. Você é um idiota, sabe por quê? Porque eu não preciso de ninguém para pagar minhas contas. Conta da minha mãe, conta dos meus filhos, faculdade dos meus filhos, aquilo que eu trabalho arduamente. Quem precisa pagar as suas contas é o Corinthians. Eu, por exemplo, ajudo você, seu otário, a pagar o seu salário de 6 milhões. Por quê? Porque eu sou fiel torcedor, eu sou sócio há 20 anos, eu tenho cadeira e eu dou dinheiro para o Corinthians. Eu pago o Corinthians, que por sinal, eu não deixo o Corinthians usar a minha imagem. Não deixo, não. Tudo que o Corinthians usa da minha imagem, eu não cobro nada. Você, que é um jogador extraordinário, eu sei que você fez a música, tá tudo certo, irmão. Que muito obrigado por você me colocar na música. Mas você, eu não preciso ganhar dinheiro falando de você, seu babaca. Você é um cara extremamente idiota quando você fala isso. Você perdeu a noção do que é. Você está pensando que você é quem aqui, cara? Quem você está pensando que você é no Corinthians comigo? Você quer comparar você comigo no Corinthians, irmão? Você vai ter que comer muito arroz com feijão. Você ganhou um Campeonato Paulista e que não foi você que fez gol, que por sinal você foi medonho na Libertadores Sul-Americana e mais. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu entendo as pessoas, porque a gente critica, eu critico, o Veloso critica, o Souza critica, o Godoy critica, a arbitragem, tá tudo certo. Agora, você querer falar, porque quando eu mancho o seu nome, que nome que você tem? Que você nem queria chamar Memphis Depay, porque é de pai, porque você teve problemas, que Deus abençoe você e sua família. Eu não, eu tenho pai, tenho orgulho do meu pai. Que até porque se eu estou aqui, eu devo muito ao meu pai. Né? E eu não preciso de você. Não preciso do Corinthians, meu irmão, para ganhar dinheiro. Eu preciso da Band. Preciso da Rádio Caque Neto, Euro 17. Eu preciso das minhas mídias sociais. Agora, quando você coloca eu na sua música e você coloca que eu pago as minhas contas porque eu falo mal de você, que eu mancho o seu nome, você é um intermédio do imbecil. E muito imbecil. Mas não é pouco, não. Que, por sinal, o Corinthians vai ter um problema seríssimo quando você for embora. E vocês, corintianos que pagam pau pra esse cara, vocês vão ver o que vai vir pro Corinthians quando ele for embora. 6 milhões de reais, 32 milhões em relação à multa, ganhar dinheiro por dar assistência. É você. Você precisa do corintiano. Você precisa do Corinthians para se autovalorizar. E a música até é legal. E não tem problema nenhum você colocar eu na sua música. Muito pelo contrário. Eu fico satisfeito de um babaca como você, de um otário como você, de colocar eu na sua música. Porque aonde a música que eu estou e que eu fico orgulhoso é do... É só você ver quem que canta, né? Quem fez música para mim. Agora, quando você coloca que um Zé Ruela como eu, que não estudei, um Zé Ruela como eu, que trato minha mãe, meu pai, meus irmãos com dedicação, com orgulho, os meus filhos que estudam fora do país, como o Godoy tem filhos que estudam, que veem arduamente num país de terceiro mundo, sem ter tido a oportunidade que você, europeu, teve, e que você está jogando num clube que eu sou ídolo, irmão. Você não é ídolo, eu sou ídolo, com todas as dificuldades que eu tive na minha carreira. Mas as músicas estão aí e as pessoas que estão do seu lado, que também que eu contribuí com isso, que deve ter muito corintiano, eu quero que vocês vão para o inferno. E que vocês façam mais música, e principalmente você. Vamos ver como é que você vai deixar o Corinthians. Vamos ver como é que está o contrato do Memphis Depay com o Augusto, com as pessoas que fizeram. E que, por sinal, diga-se de passagem, pode falar, Cascão, que, por sinal, tá aqui, ó. São 6 torneios disputados, um título, 42 jogos, 13 gols, 3 clipes lançados, um documentário lançado. E que, por sinal, você joga muita bola. Que a gente fez outro dia aqui, né, Veloso? Sim. Mas joga muita bola. Joga muito. Mudou o patamar quando chegou. Né? Só que você não fez nenhum gol em clássico. Você na Libertadores foi medonho. Mas não tem problema você achar que eu mancho o seu nome. Que eu mancho o seu nome, seu imbecil. Que eu mancho o seu nome, seu ignorante.
seu idiota. É isso, é desse jeito que eu sou. Agora, alguém deve ter mentido pra você, que deve ter sido esses idiotas que estão do seu lado aí. Esses babacas que querem aí. E tá tudo certo. E é só essa vez que eu vou falar. É só essa vez, que eu não estava fazendo o programa. O Fernandinho fez. Eu não estava fazendo, só que eu sei das coisas. Então, quando você coloca que eu, José Ferreira Neto, quando eu mancho o seu nome na música, e para eu pagar minhas contas, eu não preciso de um centavo seu. Eu não preciso de um centavo do Corinthians. Eu preciso da Band, que é onde eu amo de trabalhar. E tenho contrato até 2028. Eu não preciso de um dinheiro teu, seu idiota. Muito pelo contrário. Talvez o Corinthians precise de mim, de muitas vezes que eu já ajudei aí. E que, por sinal, quem é você perto de mim no Corinthians? E tem muita gente que me odeia no Corinthians e que está tudo certo, irmão. Eu não fico sentado no Senadinho, eu não fico fazendo parte política em relação ao que eles fazem com o Corinthians. E você, que é um baita de um jogador, tá tudo certo. Você fez clipe, você falou de mim, falou do Neymar. E olha, vou dizer uma coisa pra você, eu fico honrado quando um imbecil como você, que ganha 6 milhões de reais por mês, tem a capacidade de enxergar aquilo que eu falo, ou de se doer daquilo que eu falo. E aí, pra mim, meu irmão, isso é o que mais vale. Agora, quando você coloca numa música do seu... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais uma vez um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto, que hoje acabou aí perdendo a paciência e detonando o holandês Memphis Depay após ter feito uma música e citado aí o Craque Neto. Pra quem não tá entendendo, vou explicar melhor. O Memphis Depay, que está de férias no Corinthians, né, uma férias coletiva para o elenco por causa do Super Mundial de Clube, acabou nesse final de semana lançando uma música, São Paulo Style, e acabou aí citando o Craque Neto, chamando o Craque Neto, né, de doido, né? Diz o Memphis na música, a letra da música aqui, que toda vez que o Neto mancha o nome do Memphis, ele acaba pagando suas contas. Isso é um pedaço da letra. Lembrando que Craque Neto muitas vezes já acabou criticando aí o Memphis Depay, acabou criticando Neymar, e Neymar e o Memphis Depay são muito amigos. Inclusive na música fala um pouco aí também do jogo de pôquer. E quem é parceiro do Memphis? Neymar. Então o Neymar deve ter passado aí algumas referências negativas para o Memphis Depay. E isso aí causou aí irritação no Memphis, que fez uma música citando o Memphis Depay. E hoje o Craque Neto, que estava de férias, o programa Os Donos da Bola estava sendo apresentado por Fernandinho Fernando, retornou hoje. Retornou, o homem chegou bravo, chateado e soltou o verbo. Neto disse que não precisa do Memphis Depay para ganhar dinheiro, chamando aí o Memphis de um babaca. Você é um idiota. Palavras do Craque Neto, né? Neto, assim, é conhecido como um apresentador de personalidade forte, né? E sem papas na língua. O Neto disse que quem precisa do Neto, do Craque Neto, é o Memphis Depay, porque o Neto, ele é fiel torcedor do Corinthians, ele é sócio torcedor do Corinthians, ele que dá dinheiro pro Corinthians, ele que ajuda o Corinthians a pagar 6 milhões por mês para o Memphis Depay. Memphis ainda disse na música que o Corinthians estava há 6 anos sem conquistar nenhum título, e com 6 meses que ele chegou ao Corinthians, já foi suficiente para o Corinthians sair dessa fila de 6 anos sem conquistar nada. Rapaz, o Memphis soltou de lá e o Craque Neto soltou de cá. Memphis, o Neto falou que o Memphis, o dinheiro que ele ganha, ele não precisa do Memphis nada, e nem do Corinthians. Agora o Memphis precisa dele. O Memphis acabou aí disputando 6 títulos pelo Corinthians, né? E só ganhou o Paulistão. Inclusive o Craque Neto lembrou. Neto já havia, né? Quando o Corinthians perdeu, foi desclassificado na pré-Libertadores e foi desclassificado na Sul-Americana também, no grupo de classificação, Craque Neto sentou a madeira no Memphis Depay, detonou.
E aí o Neto relembrou esse momento. Hoje nessa fala dele, relembrou esse momento que o Memphis é um jogador que não pode ser comparado com ele. Porque ele é ídolo do Corinthians, e ele fez jogos no Corinthians decisivos. O Memphis não fez. E em todos os clássicos, o Memphis não acabou marcando um gol. E nos torneios, nas Copas que o Corinthians foi eliminado, ele foi um fracasso. Então o craque Neto, você sabe, que ele não deixa barato. E hoje, no programa, o homem, ao vivo, sentou a madeira no Memphis Depay. E Neto insinuou, né? Dizendo, olha, provavelmente um babaca que anda com você, né? Aí deve ter falado alguma coisa, entendeu? Mas eu não preciso de você para ganhar meu dinheiro. Meus filhos estudam fora. Eu ajudo a minha família, minha mãe, meus irmãos. E eu preciso da Band. Você é um idiota, você é um babaca ao falar que quando eu falo do seu nome eu mancho para ganhar dinheiro. Eu não preciso. Craque Neto tem uma personalidade muito forte. Então essa treta começou aí já faz algum tempo. Com o Neto tecendo crítica quanto aí o desempenho do Memphis em campo, né? O Memphis, agora, passado um tempo, acabou respondendo aí, escreveu uma música aí, citou o craque Neto nela, chamando o Neto de doido, né? E aí o craque Neto não deixou barato, dizer que já teria falado disso, só não falou porque estava de férias, e aí o Fernandinho Fernandes estava apresentando o dono da bola. Então hoje o Neto perdeu a linha, né? E ele disse várias vezes, eu sou ídolo do Corinthians e eu quero ver, desculpa, quando você sair do Corinthians, como é que vai ficar o Corinthians em relação a seu contrato. Quero ver como é que você vai deixar o Corinthians em relação à dívida que o Corinthians paga para você, um absurdo, né? Fez um péssimo contrato e paga um absurdo. Você ganha, são 6 milhões de reais por mês. Rapaz, e aí, fiel, o que vocês acharam aí dessa treta entre Memphis Depay e o craque Neto? Isso aí é briga de cachorro grande, né? Porque o Memphis é um popstar. O craque Neto é um dos maiores apresentadores, se falando de futebol. É cara que conhece tudo de bola, né? Respeitado, amado pela torcida do Corinthians, né? E o craque Neto diz ele, eu sou ídolo do Corinthians, realmente é. E o Memphis? É? Vocês acham que o Memphis já é ídolo do Corinthians? Ou ainda falta muito para chegar pelo menos a metade do craque Neto? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like e deixe a inscrição para a gente continuar crescendo juntos. O seu like é importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.